Você já imaginou ser contratado como garoto de programa e descobrir que sua cliente é sua própria sogra? Diego, de 28 anos, viveu esse pesadelo durante 6 meses sem que Helena, sua sogra viúva de 52 anos, soubesse que estava pagando 500 aras por encontro para transar com o próprio genro. O que começou como desespero financeiro, após perder o emprego, virou situação familiar mais constrangedora que qualquer pessoa pode imaginar. Durante meio ano, Diego manteve vida dupla perfeita. Marido dedicado em casa com Carla, garoto de programa profissional nos encontros semanais com a mãe dela. Helena, rica e solitária há 3 anos desde morte do marido, encontrou em Diego Santos, nome falso que ele usava, o companheiro íntimo que precisava. Sem jamais suspeitar que homem que a fazia feliz todas as terças-feiras era mesmo o genro que cumprimentava educadamente nos almoços de domingo. A propósito, me contem nos comentários onde vocês estão ouvindo essa história, dirigindo para o trabalho, fazendo faxina em casa, deitados na cama tentando relaxar. Quero saber onde vocês acompanham essas histórias que mostram como segredos familiares podem ser mais chocantes que qualquer ficção. Quando vocês descobrirem como essa situação explosiva foi revelada e as consequências devastadoras que teve para todos os envolvidos, vão entender que às vezes a necessidade financeira pode levar pessoas honestas a situações inimagináveis. Diego Silva acordou naquela segunda-feira de março, sabendo que seria demitido. Havia 3 meses que a empresa onde trabalhava como analista financeiro enfrentava dificuldades e cortes de pessoal eram inevitáveis. Aos 28 anos, casado com Carla há 3 anos, ele nunca imaginara que perderia emprego justamente quando planejavam comprar casa própria. Diego, preciso falar com você, disse o gerente às 14h30, convocando-o para a sala que todo funcionário temia entrar. Infelizmente, devido à reestruturação da empresa, vamos precisar dispensar alguns colaboradores. Você é excelente profissional, mas... O resto da conversa se perdeu em zumbido ensurdecedor na cabeça de Diego. 3 anos de dedicação total à empresa, noites trabalhando até tarde, finais de semana sacrificados, tudo jogado fora por reestruturação. O pacote de rescisão mal cobriria 2 mensalidades do apartamento alugado, onde morava com Carla. Amor, vai dar tudo certo. Você é inteligente, tem experiência, logo aparece algo melhor. Carla tentou consolá-lo naquela noite, abraçando o marido que estava visivelmente abalado. Enquanto isso, eu posso fazer mais plantões no hospital. Enfermagem sempre tem demanda. Diego forçou o sorriso para não preocupar a esposa, mas sabia que o salário dela como enfermeira recém-formada mal pagava metade das contas. Apartamento, carro, cartões de crédito, empréstimos, dívidas que assumiram contando com 2 salários, agora dependiam exclusivamente da renda dela. Durante os primeiros 2 meses de desemprego, Diego enviou currículos para dezenas de empresas, participou de entrevistas frustrantes, se inscreveu em processos seletivos intermináveis. Mercado de trabalho estava saturado e profissionais mais experientes competiam pelas mesmas vagas que ele buscava. Senhor Diego, seu perfil é interessante, mas estamos procurando alguém com mais experiência em mercado internacional. Foi resposta padrão que ouvia em todas as entrevistas. Ou então, gostamos muito de você, mas precisamos de alguém que aceite salário menor. No 3º mês, situação financeira tornou-se insustentável. Carla trabalhava 12 horas por dia, fazia plantões extras nos finais de semana, mas renda dela não era suficiente para manter padrão de vida que tinham. Apartamento estava com 2 mensalidades atrasadas, cartões de crédito no limite, geladeira cada vez mais vazia. Diego, proprietário, ligou hoje. Se não pagarmos aluguel até sexta, ele vai iniciar processo de despejo. Carla informou numa terça-feira, chegando exausta do plantão noturno. Não sei mais o que fazer. Já pedi empréstimo para todos meus amigos. Foi nessa noite que Diego tomou decisão que mudaria a vida dele para sempre. Navegando pela internet em busca de trabalhos freelancers, acabou encontrando anúncios de acompanhantes masculinos em sites especializados. Primeira reação foi fechar página imediatamente,
mas desespero foi mais forte que preconceito. 300 Harleys a 800 Harleys por encontro. Discrição total. Público feminino seleto. Lia anúncios de outros homens que ofereciam companhia especializada. Diego não era ingênuo. Sabia exatamente que tipo de serviço estava sendo oferecido por trás de eufemismos. Durante 2 dias, lutou consigo mesmo sobre possibilidade impensável. Era homem casado, tinha princípios, fora criado com valores tradicionais. Como poderia vender próprio corpo para pagar contas? Como explicaria para Carla a origem de dinheiro extra? Pessoas que estão acompanhando essa história conseguem imaginar desespero que leva homem honesto a considerar prostituição. Deixem nos comentários se já passaram por crises financeiras que os fizeram cogitar atitudes extremas. A decisão veio quando receberam notificação de corte de energia elétrica. Carla chorou pela primeira vez, desde que perdeu o emprego, sentada no chão da cozinha, segurando conta de luz que não tinham como pagar. Amor, eu não aguento mais. Trabalho como louca, mas não consigo dar conta de tudo sozinha. Preciso da sua ajuda. Preciso que você encontre qualquer trabalho, qualquer coisa, ela disse entre lágrimas. Diego abraçou a esposa, prometeu que resolveria a situação, mas sabia que empregos tradicionais não apareceriam a tempo de salvá-los do despejo. Naquela madrugada, enquanto Carla dormia exausta, ele criou perfil em site de acompanhantes usando nome falso. Diego Santos, 28 anos, educado, discreto, disponível para senhoras exigentes, escreveu na descrição, usando fotos que não mostravam o rosto completamente. Coração batia acelerado enquanto publicava anúncio que o transformaria em prostituto. Primeira mensagem chegou no dia seguinte. Mulher chamada Helena, interessada em companhia regular 2 vezes por semana, pagamento em dinheiro, discrição absoluta. Oferecia 500 reais por encontro de 2 horas em apartamento discreto no centro da cidade. Procuro homem educado, bem apresentado, que saiba conversar e me fazer companhia. Sou viúva há 3 anos. Preciso de alguém maduro que entenda minha situação, escreveu Helena na mensagem inicial. Diego aceitou proposta sem hesitar. 1.000 reais por semana seria suficiente para complementar salário de Carla e manter família fora da miséria. Era solução temporária até encontrar emprego verdadeiro, repetia para si mesmo tentando justificar decisão. Primeiro encontro foi marcado para terça-feira seguinte, 14 horas, em flat no centro. Diego inventou para Carla que havia conseguido trabalho freelancer de consultoria financeira que exigia reuniões presenciais 2 vezes por semana. Que bom, amor! Já estava ficando preocupada com nossa situação. Quanto vão pagar? Carla perguntou aliviada. Não é muito, mas vai ajudar bastante enquanto não aparece algo fixo, Diego respondeu vagamente, evitando mentir diretamente sobre valores. Na manhã do primeiro encontro, Diego tomou banho demorado, se arrumou com cuidado, escolheu roupa social discreta. Olhando-se no espelho, tentou convencer-se de que estava fazendo o sacrifício necessário pela família, que era decisão temporária motivada por circunstâncias extremas. Caminhando em direção ao flat, Diego repetia para si mesmo que seria apenas trabalho, que conseguiria separar emoções pessoais da necessidade financeira. Não imaginava que mulher que estava prestes a conhecer mudaria a vida dele de forma que jamais poderia prever. Quando bateu na porta do apartamento 304, Diego Silva, marido dedicado, estava prestes a se transformar em Diego Santos, garoto de programa, e cliente que abriria a porta seria a pessoa que conhecia há 3 anos, cumprimentava nos almoços de domingo e chamava carinhosamente de Mãe Helena. Mas isso ele só descobriria meses depois. Diego chegou ao flat no centro da cidade às 13h50, 10 minutos antes do horário marcado. O edifício era discreto, mas elegante, típico de quem tem dinheiro, mas não quer chamar atenção. Subiu até o 3º andar com o coração acelerado, repetindo mentalmente que era apenas trabalho temporário até conseguir emprego verdadeiro. Quando bateu na porta do apartamento 304, uma voz feminina madura respondeu: "Um momento, por favor." Diego ajeitou gravata, verificou o hálito,
Tentou controlar nervosismo de quem estava prestes a cruzar linha moral que jamais imaginara atravessar. A porta se abriu revelando mulher elegante de aproximadamente 50 anos, cabelos loiros bem cuidados, vestido social discreto, mas caro. Era bonita para a idade, bem conservada, postura de quem sempre teve recursos financeiros para se cuidar adequadamente. Diego Santos? Ela perguntou com voz educada, analisando-o da cabeça aos pés. Sim, senhora. Helena, presumo? Diego respondeu tentando soar profissional, como se fosse reunião de negócios comum. Entre, por favor. Pode me chamar apenas de Helena, ela disse sorrindo discretamente, fechando porta atrás dele. O apartamento era decorado com bom gosto, móveis clássicos, quadros originais nas paredes, ambiente que transmitia sofisticação e conforto. Helena o conduziu até a sala de estar onde havia servido café e biscoitos finos. Sente-se, Diego. Gostaria de conversar um pouco antes de... Bem, antes de prosseguirmos. Helena disse, acomodando-se elegantemente na poltrona em frente ao sofá onde ele se sentara. Claro. Fico à disposição para o que precisar, Diego respondeu, ainda tentando processar a realidade de estar ali, vendendo companhia íntima para a mulher desconhecida. Helena o observou silenciosamente durante alguns segundos, como se avaliasse se havia feito escolha acertada. Você parece nervoso. É a primeira vez que faz isso? A pergunta direta o pegou desprevenido. Diego considerou mentir, fingir experiência que não tinha, mas algo na postura maternal dela o fez optar pela honestidade. Sim, é a primeira vez. Estou passando por dificuldades financeiras e, bem, preciso do dinheiro, ele admitiu baixando o olhar. Aprecio sua sinceridade. Também é situação nova para mim. Sou viúva há 3 anos. Nunca imaginei que pagaria por companhia masculina. Helena confessou com naturalidade surpreendente. A conversa fluiu de forma inesperadamente confortável. Helena contou sobre solidão após morte do marido, sobre filha casada que vivia a própria vida, sobre casa grande demais para a pessoa sozinha. Diego inventou história sobre freelancer em consultoria financeira, evitando mencionar casamento ou detalhes pessoais. Helena, posso perguntar por que escolheu este método? Senhora parece ter educação, recursos, certamente poderia conhecer alguém naturalmente. Diego questionou, genuinamente curioso. Relacionamentos tradicionais exigem compromissos emocionais que não estou pronta para assumir. Prefiro arranjo onde ambos sabemos exatamente o que esperar um do outro, ela explicou pragmaticamente. Após 1 hora de conversa, Helena se levantou e estendeu mão para Diego. Vamos para o quarto? Acredito que já nos conhecemos suficientemente. O que aconteceu durante a próxima hora foi surpreendentemente íntimo para a transação comercial. Helena não tratou Diego como objeto sexual, mas como homem que precisava se sentir desejado. Ela demonstrou carinho, atenção, até mesmo ternura que ele não esperava encontrar naquela situação. Quando terminaram, Helena o abraçou suavemente. Foi muito bom, Diego. Espero que tenha sido agradável para você também. Foi sim. Muito mais do que imaginava. Diego respondeu honestamente, surpreendido com própria resposta. Gostaria de nos encontrarmos regularmente? 2 vezes por semana? Mesmo valor, mesmo horário? Helena propôs enquanto se vestia. Perfeitamente, Diego concordou, aliviado por ter garantia de renda regular pelos próximos meses. Antes de sair, Helena lhe entregou o envelope com 500 ALs em dinheiro. Até quinta-feira, mesmo horário? Até quinta-feira, Diego confirmou, guardando o envelope no bolso interno do paletó. Caminhando de volta para casa, Diego se sentia conflitado. Por um lado, havia cruzado linha moral que jurava nunca atravessar. Por outro, Helena era respeitosa, gentil, tratou-o com dignidade que não esperava em transação comercial. Como foi reunião, amor? Carla perguntou quando chegou em casa. Bem, cliente aprovou proposta. Vamos trabalhar juntos 2 vezes por semana pelos próximos meses. Diego respondeu, tecnicamente não mentindo sobre aspectos profissionais do arranjo. Que alívio! Quanto vão pagar? 1000 réis por semana. Não é fortuna, mas vai ajudar bastante até conseguir algo fixo, Diego informou, vendo expressão de alívio no rosto da esposa. Graças a Deus,
Finalmente poderemos respirar um pouco. Carla o abraçou, beijando-o carinhosamente. Naquela noite, fazendo amor com a esposa, Diego se esforçou para não pensar na tarde que passara com Helena, mas não conseguia evitar comparações entre intimidade conjugal familiar e experiência profissional surpreendentemente calorosa que vivenciara horas antes. Durante próximas semanas, Diego estabeleceu rotina dupla perfeita. Terças e quintas-feiras, encontrava Helena no flat, mantendo o personagem de consultor freelancer discreto. Resto da semana, era marido dedicado, continuando busca por emprego tradicional. Helena se mostrou cliente ideal. Pontual, respeitosa, pagava sempre em dinheiro, nunca fazia exigências além do combinado. Gradualmente, desenvolveram intimidade que transcendia transação comercial, conversando sobre vida, sonhos, frustrações. Diego, posso confessar algo? Helena disse após terceiro encontro. Você me faz sentir mulher novamente. Há anos não me sentia desejada, atraente. Helena, você é mulher linda, inteligente. Qualquer homem se sentiria privilegiado por sua companhia. Diego respondeu sinceramente. Foi durante quarto encontro que Helena mencionou família pela primeira vez. Minha filha está casada há 3 anos. Genro é rapaz educado, trabalha em finanças, mas está desempregado há alguns meses. Situação difícil para jovens hoje em dia. Diego concordou vagamente, sem suspeitar que mulher estava descrevendo exatamente sua situação profissional. Mercado está complicado mesmo. Tenho certeza que ele vai conseguir algo em breve. Espero que sim. Carla fica preocupada, trabalha demais no hospital para compensar falta de renda dele. Helena continuou. O nome da filha não registrou imediatamente na mente de Diego, que estava concentrado em manter personagem de consultor bem-sucedido. Apenas meses depois, perceberia a coincidência devastadora que estava vivendo. Por enquanto, Diego Silva havia se tornado Diego Santos com perfeição convincente, mantendo o segredo que salvaria a família da ruína financeira. Não imaginava que cliente que começara a admirar genuinamente conhecia cada detalhe de sua vida real. Vocês que estão acompanhando essa história inacreditável conseguem imaginar a complexidade emocional de vender intimidade para sobreviver? Deixem nos comentários se já passaram por situações onde precisaram fazer escolhas moralmente difíceis por necessidade financeira. Após um mês de encontros regulares, Diego havia desenvolvido rotina perfeita dividindo vida entre marido dedicado e acompanhante profissional. Terças e quintas-feiras se transformava em Diego Santos, homem misterioso que oferecia a Helena exatamente o que ela precisava. Companhia masculina sem complicações emocionais. Carla, vou para a reunião com cliente. Diego anunciava, beijando a esposa antes de sair de casa nas tardes de encontro. Toma cuidado, amor. Esse trabalho freelancer está te deixando mais relaxado. Até sua postura mudou. Carla observou carinhosamente, sem suspeitar que mudança vinha de autoestima renovada, que Diego sentia ao ser desejado por mulher sofisticada. O apartamento no centro se tornara segundo lar para Diego. Helena sempre preparava ambiente com atenção aos detalhes. Música suave, vinho de qualidade, flores frescas. Tratava cada encontro como ocasião especial, não como transação comercial fria. Diego, posso confessar algo constrangedor? Helena disse durante quinto encontro, deitada ao lado dele após intimidade particularmente intensa. Claro, Helena, pode falar à vontade, Diego respondeu acariciando cabelos dela. Começo a esperar nossos encontros com ansiedade, que não sentia há anos. Você desperta em mim sensações que pensei ter perdido para sempre. Ela admitiu com vulnerabilidade tocante. Diego se sentiu genuinamente comovido. Helena pagava por companhia dele, mas conexão entre eles transcendia aspecto comercial. Ela o tratava com carinho maternal, misturado com desejo feminino, combinação que o confundia emocionalmente. Helena, também sinto conexão especial conosco. Você é mulher excepcional, Diego respondeu honestamente, surpreendendo-se com sinceridade dos próprios sentimentos. Durante conversas pós-intimidade, Helena revelava detalhes sobre vida que despertavam curiosidade crescente de Diego. Mencionava filha casada que trabalhava muito,
genro desempregado que ela secretamente admirava pela dedicação à família, solidão de casa grande demais para a pessoa sozinha. Minha filha Carla é enfermeira, trabalha plantões exaustivos para compensar falta de renda do marido. Admiro determinação dela, mas me preocupo com sobrecarga, Helena compartilhava durante sexto encontro. Nome da filha continuava não registrando na mente de Diego, que mantinha compartimentos mentais rigorosamente separados entre vida familiar e profissional. Para ele, Helena era cliente querida que conhecia há pouco tempo, não sogra que via semanalmente há 3 anos. Ela parece mulher forte. Tenho certeza que a situação financeira deles vai melhorar em breve. Diego consolou, sem perceber ironia de estar falando sobre própria esposa. Helena demonstrava crescente interesse na vida pessoal de Diego Santos, fazendo perguntas que ele respondia com meias-verdades cuidadosamente elaboradas. Você tem família, Diego? Sempre evita falar sobre vida pessoal. Helena questionou durante 7º encontro. Prefiro manter separação entre trabalho e vida privada. Espero que compreenda. Diego desconversou diplomaticamente. Compreendo perfeitamente. Também valorizo discrição, mas confesso curiosidade sobre o homem que me faz tão feliz. Ela disse sorrindo. A intimidade entre eles intensificou-se progressivamente. Helena se mostrava amante generosa e atenta, interessada no prazer dele além do próprio. Diego descobriu aspectos da sexualidade que desconhecia, experiências que mulher madura e experiente proporcionava. Você me ensina coisas sobre meu próprio corpo que não sabia, Diego confessou após o 8º encontro, particularmente apaixonado. Experiência tem suas vantagens. Mulher de 52 anos sabe exatamente o que quer e como obtê-lo, Helena respondeu com confiança sedutora. Em casa, Carla comentava mudanças positivas no comportamento do marido. Diego, você está diferente, mais confiante, mais carinhoso. Esse trabalho novo está te fazendo bem. Finalmente estou me sentindo útil novamente. Faz diferença para a autoestima de homem, Diego respondeu, tecnicamente sendo honesto sobre o impacto psicológico do trabalho. Durante 10º encontro, Helena fez proposta que aumentou a complexidade emocional da situação. Diego, gostaria de jantar juntos antes do nosso encontro da próxima semana? Conheço um restaurante discreto onde podemos conversar com mais privacidade. Diego hesitou. Jantar juntos criaria intimidade além do aspecto físico, aproximando-se perigosamente de relacionamento real. Mas Helena pagava generosamente, e ele não queria arriscar perder cliente ideal. Seria um prazer jantar com você, Helena, aceitou finalmente. O jantar revelou camadas adicionais da personalidade de Helena. Mulher inteligente, culta, com opiniões firmes sobre política, arte, literatura. Diego se pegou genuinamente interessado em conversas deles, esquecendo temporariamente que estava sendo pago por estar ali. Você é homem fascinante, Diego. Educado, inteligente, sensível. Qualquer mulher se sentiria privilegiada por sua companhia, Helena disse durante sobremesa. Helena, você me lisonja, mas confesso que também me sinto privilegiado por conhecê-la, Diego respondeu, surpreendendo-se novamente com sinceridade dos sentimentos. Pessoas que estão seguindo essa história inacreditável conseguem imaginar a complexidade emocional de desenvolver sentimentos genuínos por alguém que os paga por intimidade? A linha entre profissional e pessoal estava se tornando cada vez mais borrada para Diego. 6 meses após o primeiro encontro, Diego havia se estabelecido completamente na rotina dupla que salvara a família da ruína financeira. Os 4.000 mensais que recebia de Helena permitiram que ele e Carla pagassem todas as contas em dia, até mesmo começassem pequena poupança para a casa própria. Amor, consegui uma entrevista para a vaga em multinacional na próxima semana, Diego anunciou durante café da manhã numa sexta-feira. Que maravilha! Mas você vai continuar com o trabalho freelancer se conseguir emprego fixo? Carla perguntou, enquanto se arrumava para plantão. Veremos. Por enquanto, consultoria está funcionando bem, Diego respondeu vagamente, evitando decisões sobre futuro que envolviam Helena. A relação com Helena
havia evoluído para a intimidade emocional que Diego não esperava desenvolver. Ela demonstrava carinho maternal genuíno, preocupando-se com o bem-estar dele, oferecendo conselhos sobre vida e carreira. Diego, você parece tenso hoje. Problemas pessoais? Helena perguntou durante o 20º encontro, acariciando o rosto dele com ternura. Apenas preocupações financeiras comuns, nada que não consiga resolver. Diego mentiu parcialmente, omitindo que pressão vinha justamente de manter segredo sobre fonte de renda. Sei como dificuldades financeiras podem afetar o homem. Meu genro passa pela mesma situação. Vejo como isso abala a autoestima masculina, Helena disse com compreensão maternal. Sua filha tem sorte de ter mãe tão compreensiva, Diego comentou, ainda sem conectar referências familiares de Helena com própria vida. Helena começara a tratá-lo com familiaridade crescente, usando expressões carinhosas que misturavam intimidade sexual com afeto quase maternal. Venha cá, meu querido, dizia ao recebê-lo. Meu menino está precisando de carinho. Falava durante momentos íntimos. A linguagem dela despertava sensações contraditórias em Diego. Por um lado, sentia-se amado e cuidado de forma que esposa jovem não proporcionava. Por outro, havia algo vagamente perturbador na forma maternal como Helena se relacionava com ele. Helena, posso perguntar por que me trata com tanto carinho? Vai além do que esperaria em nossa situação. Diego questionou após 25º encontro. Diego, você tem idade do meu filho se eu tivesse tido um. Desperta em mim instintos maternais e femininos simultaneamente. Ela explicou com honestidade desconcertante. A confissão criou desconforto que Diego não conseguiu identificar completamente. Havia algo familiar na forma como Helena o tratava, mas não conseguia definir exatamente o que. Durante domingos em família, quando visitava a casa de Helena junto com Carla, Diego começou a notar semelhanças perturbadoras entre comportamento da sogra com ele e da cliente com Diego Santos. Ambas demonstravam o mesmo tipo de carinho maternal, mesmo tom de voz protetor. Mãe, obrigada por sempre cuidar tão bem do Diego. Você o trata como filho. Carla comentou durante almoço familiar. É porque considero ele como filho. Qualquer mãe ficaria orgulhosa de ter genro como Diego. Helena respondeu sorrindo carinhosamente para ele. Diego sentiu arrepio inexplicável. A forma como Helena falou lembrava exatamente o tom que usava durante encontros íntimos quando dizia: meu querido menino precisa de carinho. No 30º encontro, Helena fez revelação que intensificou o desconforto crescente de Diego. Sabe, Diego, você me lembra muito meu genro. Mesma idade, mesmo tipo físico, mesma educação. Às vezes imagino que estou cuidando dele quando estou com você. Isso não é estranho para você? Diego perguntou, suando frio com implicações do comentário. Pelo contrário, torna nossa conexão ainda mais especial. É como se o universo tivesse enviado você para preencher vazio maternal que sinto. Helena explicou inocentemente, sem perceber horror crescente no rosto dele. Diego começou a fazer conexões perturbadoras. Helena mencionava filha enfermeira chamada Carla, genro desempregado da mesma idade dele, situação financeira idêntica à sua. Coincidências se acumulavam de forma impossível de ignorar. Helena, sua filha, qual o nome completo dela? Diego perguntou com voz trêmula durante o 31º encontro. Carla Silva. Por que pergunta? Helena respondeu naturalmente. O sobrenome atingiu Diego como soco no estômago. Silva era sobrenome dele. Carla Silva era sua esposa. Helena não era cliente que o tratava como filho. Era literalmente sua sogra, pagando para transar com o próprio genro sem saber. E seu genro, qual o nome dele? Diego insistiu, precisando confirmar suspeita devastadora. Diego Silva, rapaz adorável, muito dedicado à minha filha. Está desempregado há meses, coitado. Admiro como ele luta para sustentar família. Helena continuou inocentemente. Diego sentiu o mundo desabar. Durante 6 meses, havia mantido relacionamento sexual regular com própria sogra, que o amava como genro e desejava como amante,
sem jamais suspeitar que eram a mesma pessoa. Helena, preciso ir embora mais cedo hoje. Não estou me sentindo bem, Diego disse, levantando-se abruptamente. Claro, meu querido, cuide-se bem. Precisa de alguma coisa? Ela perguntou com preocupação maternal genuína. Diego vestiu-se rapidamente e saiu do apartamento em estado de choque. Havia descoberto que passara meio ano transando com própria sogra, mulher que o tratava como filho nos domingos familiares e como amante nas tardes de terça e quinta. A situação era mais constrangedora que qualquer pesadelo que pudesse imaginar. E pior, Helena continuava sem suspeitar de nada. Vocês que acompanham essa história devastadora conseguem imaginar o choque de descobrir que estavam sendo pagos pela própria sogra para fazer sexo? Como Diego vai lidar com essa revelação que pode explodir sua família inteira? Deixem nos comentários como reagiriam a uma descoberta tão perturbadora. Durante 3 dias após descoberta devastadora, Diego não conseguiu dormir direito. A revelação de que Helena era sua sogra o deixara em estado de choque permanente. Cada vez que olhava para Carla, lembrava-se da intimidade que compartilhara com mãe dela durante 6 meses. Diego, você está estranho desde terça-feira. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Carla perguntou durante café da manhã de sexta-feira, notando o nervosismo do marido. Apenas cansaço. Cliente está exigindo muito ultimamente. Diego mentiu, evitando contato visual com a esposa. A situação tornou-se ainda mais perturbadora quando Helena ligou para casa na tarde de sexta, convidando o casal para almoço dominical, como sempre fazia. Oi, Diego. Como vai, meu querido? Helena disse no telefone com um tom carinhoso que agora soava completamente diferente para ele. Oi, mãe Helena. Estou bem, obrigado. Diego respondeu com voz trêmula, sentindo náusea ao ouvir sogra, usando o mesmo tom maternal que empregava durante encontros íntimos. Domingo tem almoço em casa. Estou com saudades de vocês dois, principalmente de você, Diego. Sempre gosto de conversar com meu genro favorito. Helena continuou inocentemente. Diego desligou o telefone, suando frio. Como conseguiria sentar-se à mesa com Helena, fingindo ser apenas genro respeitoso, quando conhecia cada detalhe íntimo do corpo dela? No domingo, situação foi ainda mais tortuosa que imaginara. Helena recebeu Diego com o abraço carinhoso habitual, mas agora ele sentia cada curva do corpo que conhecia intimamente como Diego Santos. Meu querido genro, você está mais magro. Não está se alimentando direito, Helena disse, acariciando o rosto dele com preocupação maternal genuína. O toque das mãos dela na pele dele era idêntico às carícias que recebia durante encontros pagos. Diego se afastou bruscamente, inventando desculpas sobre a alergia. Durante o almoço, Helena demonstrou afeição por Diego, que Carla interpretou como carinho natural de sogra, mas que ele sabia ser muito mais complexa. Carla, você tem sorte de ter marido tão dedicado. Diego é homem especial. Qualquer mulher se sentiria privilegiada por tê-lo, Helena disse olhando intensamente para genro. Mãe, você sempre elogia muito o Diego. Às vezes acho que gosta mais dele que de mim. Carla brincou, sem suspeitar da verdade por trás do comentário. É porque Diego desperta em mim sentimentos maternais muito fortes. É como se fosse filho que nunca tive. Helena explicou, usando exatamente mesmas palavras que dissera durante encontros íntimos. Diego engasgou com comida, precisando sair da mesa para se recompor. A naturalidade com que Helena expressava sentimentos contraditórios era perturbadora. Na terça-feira seguinte, Diego não apareceu para encontro marcado. Helena ligou para Diego Santos preocupada, deixando mensagem carinhosa. Meu querido, estou preocupada com seu sumiço. Espero que esteja bem. Preciso vê-lo. Diego ignorou ligação, mas Helena insistiu durante semana inteira. Na sexta-feira, ela deixou mensagem mais emotiva. Diego, por favor, me atenda. Estou com saudades suas. Você despertou sentimentos em mim que pensava ter perdido para sempre. A confissão gravada o atingiu como soco. Helena não estava apenas pagando por sexo. Havia se apaixonado genuinamente por ele, sem saber que era próprio genro. Situação tornou-se insustentável,
quando Helena apareceu em casa no domingo, visivelmente abatida. Diego, você parece cansado ultimamente. Está trabalhando demais com essa consultoria? Ela perguntou com preocupação excessiva. Estou bem, mãe Helena. Apenas período corrido, ele respondeu, notando como sogra o observava com intensidade diferente. Você me lembra alguém? Não consigo identificar quem. Helena murmurou, estudando o rosto dele com expressão pensativa. Diego sentiu pânico. Helena começava a fazer conexões inconscientes entre genro que via semanalmente e amante que desaparecera misteriosamente. Na segunda-feira, Helena ligou diretamente para o celular de Diego, não para Diego Santos. Diego, posso conversar com você reservadamente? Preciso de conselho sobre situação pessoal. Ela pediu com voz constrangida. Claro, mãe Helena. O que aconteceu? Estou passando por situação emocional complicada. Conheci alguém recentemente, me apaixonei, mas pessoa sumiu sem explicação. Não sei o que fazer, Helena confessou. Diego quase deixou o telefone cair. Sogra estava pedindo conselhos sobre relacionamento amoroso que mantinha com ele próprio. Talvez pessoa tivesse motivos pessoais para se afastar. Às vezes, situações são mais complicadas do que parecem. Diego sugeriu com voz embargada. Mas eu sinto que havia conexão real entre nós. Não foi apenas físico. Era como se nos conhecêssemos há muito tempo, Helena insistiu. Mãe Helena, relacionamentos podem ser confusos. Talvez seja melhor deixar para lá e seguir em frente, Diego aconselhou, sabendo que estava tentando convencer a si mesmo. Não consigo, Diego. Pela primeira vez em anos me senti viva novamente. Não posso simplesmente esquecer, Helena disse com emoção genuína. A conversa revelou profundidade dos sentimentos que Helena desenvolvera. Não era apenas solidão de viúva. Era amor real por homem que não sabia ser próprio genro. Durante próximos dias, Helena intensificou tentativas de contato com Diego Santos, enviando mensagens cada vez mais emotivas. Simultaneamente, demonstrava carinho crescente pelo genro durante visitas familiares. Diego, você tem certeza que está bem? Parece atormentado por alguma coisa. Helena observou durante jantar familiar na quinta-feira. Apenas preocupações financeiras. Nada demais, Diego mentiu. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Considero você como filho, Helena disse, tocando mão dele carinhosamente. O toque era idêntico às carícias íntimas que compartilhavam, mas agora carregado de significado maternal que o confundia emocionalmente. Na sexta-feira, Helena fez algo que elevou a situação a nível crítico. Apareceu no edifício onde Diego supostamente trabalhava como freelancer, procurando por Diego Santos. Desculpe, senhora, mas não temos nenhum Diego Santos trabalhando aqui, porteiro informou. Helena saiu confusa, começando a questionar a identidade do homem por quem se apaixonara. As mentiras de Diego começavam a se desmoronar. No domingo seguinte, Helena confrontou Diego com suspeitas crescentes. Diego, preciso perguntar uma coisa estranha. Você conhece alguém chamado Diego Santos? Consultor financeiro da sua idade? Ela questionou, observando a reação dele cuidadosamente. Não. Por que pergunta? Diego respondeu nervosamente. Porque você me lembra muito ele. Mesma altura, mesmo tipo físico, mesma forma de falar. Helena disse com desconfiança crescente. Diego percebeu que descoberta era inevitável. Helena, mulher inteligente, conectaria pontos eventualmente. A paixão que sentia por Diego Santos estava fazendo ela notar semelhanças com o genro que não conseguia mais ignorar. A situação atingira ponto onde verdade explodiria de forma devastadora, destruindo família inteira. Diego precisava tomar decisão, confessar tudo ou tentar manter mentira, até consequências inevitáveis. Pessoas que estão acompanhando essa situação impossível conseguem imaginar o desespero de Diego ao perceber que sogra está se apaixonando por ele sem saber? Como vocês acham que Helena reagirá quando descobrir que homem que ama é próprio genro? Deixem nos comentários como acham que essa descoberta explosiva vai acontecer. Durante semanas que se seguiram à descoberta devastadora, Diego viveu duplo tormento. Manter a aparência normal em casa, enquanto processava revelações íntimas sobre sogra que conhecera de forma jamais imaginada.
As informações que Helena compartilhara durante encontros criaram conhecimento perturbador sobre dinâmica familiar. Diego, você tem certeza que está bem? Está diferente desde que começou esse trabalho de consultoria. Carla observou durante café da manhã de segunda-feira. Estou bem, amor. Apenas cansado com demandas do cliente. Diego mentiu, evitando olhar para a esposa, quando lembrava das confissões íntimas que mãe dela fizera. Os segredos que Helena revelara durante momento de vulnerabilidade pós-intimidade criaram um mapa emocional completo da família que Diego nunca possuíra. Soube que Helena se sentia abandonada pela filha, que considerava casamento de Carla imaturo demais, que secretamente desaprovava a forma como Diego lidava com o desemprego. Carla é filha maravilhosa, mas casou jovem demais. Às vezes penso que ela sacrificou juventude por estabilidade que Diego não consegue oferecer. Helena confessara durante 15º encontro. A revelação foi devastadora. Sogra, que o tratava carinhosamente nos domingos, secretamente o considerava inadequado para a filha, enquanto simultaneamente se apaixonava por ele como amante. Pior ainda, foram confissões sobre solidão sexual que Helena experimentava. 3 anos sem toque masculino me fizeram esquecer como é ser desejada. Com Diego Santos redescobri minha feminilidade, ela admitira, sem saber que estava falando sobre próprio genro. Diego descobriu que Helena masturbar-se pensando no garoto de programa todas as noites, que comprara lingeries especiais para encontros deles, que planejava cada detalhe dos encontros com antecedência obsessiva. Passo semana inteira esperando nossas terças e quintas. É como se vida real acontecesse apenas nessas 4 horas semanais. Helena confessara com vulnerabilidade que o deixou sem palavras. Durante reuniões familiares dominicais, Diego observava a sogra com conhecimento perturbador de suas fantasias sexuais. Quando Helena servia almoço, ele sabia exatamente como o corpo dela reagia ao toque. Quando ela falava sobre solidão, ele conhecia detalhes íntimos de como ela preenchia vazio emocional. Mãe, você parece mais alegre ultimamente. Conheceu alguém? Carla perguntou durante almoço familiar, notando mudança no comportamento da mãe. Digamos que encontrei nova perspectiva sobre vida, Helena respondeu, olhando discretamente para Diego com um sorriso que ele reconhecia dos encontros íntimos. A situação tornou-se ainda mais perturbadora quando Helena começou a fazer comentários duplos durante reuniões familiares, testando reações de Diego inconscientemente. Diego, você tem jeito especial com mulheres maduras. Sabe exatamente como nos tratar, Helena disse durante jantar, causando desconforto palpável nele. Mãe, que comentário estranho. Carla riu, sem perceber tensão no rosto do marido. Os segredos mais chocantes vieram quando Helena revelou fantasias que desenvolvera sobre vida familiar perfeita. Às vezes imagino como seria se Diego Santos fosse meu genro. Seria homem ideal para cuidar de filha como Carla. Ela confessara durante 20º encontro. A ironia era devastadora. Helena fantasiava que amante secreto fosse genro ideal, sem saber que já era genro real que considerava inadequado para a filha. Diego também descobriu que Helena investigava a vida de Diego Santos obsessivamente. Tentara localizá-lo em redes sociais, procurara informações sobre a empresa onde supostamente trabalhava. Até mesmo contratara detetive particular para descobrir mais sobre a identidade dele. Preciso saber quem você realmente é. Não posso continuar amando o fantasma, Helena dissera com intensidade que o assustou. As investigações dela estavam se aproximando perigosamente da verdade. Diego percebeu que mentiras que sustentavam dupla identidade começavam a se desmoronar sob escrutínio de mulher apaixonada. Durante últimas semanas, Helena intensificara demonstrações de carinho para com o genro, como se intuísse conexão que não conseguia identificar conscientemente. Diego, você me lembra alguém muito especial. Não consigo definir quem, mas sinto familiaridade estranha, ela disse durante o último almoço familiar. Diego sentiu pânico. Helena estava conectando pontos inconscientemente,
reconhecendo o genro como o homem por quem se apaixonara. A situação atingiu ponto crítico quando Helena pediu para conversar reservadamente com ele após almoço familiar. Diego, posso confessar algo constrangedor? Estou apaixonada por alguém que desapareceu misteriosamente. Pessoa que me lembra muito você, ela disse com lágrimas nos olhos. Mãe Helena, relacionamentos podem ser complicados, Diego começou, mas ela o interrompeu. Não é apenas relacionamento, é obsessão. Acordo todas as noites pensando nele. Procuro por ele em todos os lugares, até mesmo contratei detetive. Helena confessou desesperadamente. Diego percebeu que a situação estava fora de controle. Helena desenvolvera fixação doentia por ele, sem saber sua identidade real. A descoberta seria devastadora não apenas para ele, mas para a família inteira. Talvez seja melhor esquecer essa pessoa e seguir em frente, Diego sugeriu fracamente. Não posso. Pela primeira vez em anos me senti completa. Não vou desistir de encontrá-lo. Helena disse com determinação que o aterrorizou. Diego compreendeu que confronto era inevitável. Helena descobriria a verdade eventualmente, e quando isso acontecesse, destruiria a família que tanto amava. Os segredos íntimos que descobrira sobre sogra criaram um conhecimento perturbador demais para carregar. Sabia que ela o desejava sexualmente enquanto o desaprovava como genro, que fantasiava com ele enquanto criticava a adequação dele para a filha. A complexidade emocional da situação superava qualquer coisa que pudesse imaginar. Não era apenas prostituto que se apaixonara por cliente. Era genro que conhecia a sogra intimamente demais, criando dinâmica familiar impossível de sustentar. Após 2 semanas sem aparecer para encontros, Diego recebeu mensagem de Helena, que mudaria tudo para sempre. Diego Santos, preciso vê-lo urgentemente. Marquei encontro especial na minha casa. Endereço, Rua das Magnólias, 847, quarta-feira, 15 horas, pagamento dobrado. Diego quase deixou o celular cair quando leu o endereço. Rua das Magnólias, 847 era a casa da sogra, sua própria casa de família, onde almoçava todo domingo há 3 anos. Helena estava contratando-o para encontro íntimo no local onde visitava semanalmente como genro. Isso é loucura total, Diego murmurou, caminhando nervosamente pelo apartamento. Situação havia atingido nível de surreal que superava qualquer pesadelo que pudesse imaginar. Durante 2 dias, Diego lutou consigo mesmo sobre comparecer ou não. Por um lado, sabia que encontro revelaria a identidade dele inevitavelmente. Por outro, Helena estava desesperada, e desapontá-la novamente poderia levá-la a intensificar investigações sobre Diego Santos. Amor, tenho reunião importante na quarta. Pode ser que chegue tarde. Diego informou Carla na terça-feira, decidindo comparecer ao encontro para controlar a situação. Tudo bem, vou fazer plantão mesmo. Só chego em casa quinta de manhã. Carla respondeu, sem suspeitar que marido encontraria a mãe dela intimamente enquanto trabalhava. Na quarta-feira, Diego dirigiu até casa familiar em estado de pânico absoluto. Conhecia cada cômodo, cada móvel, cada detalhe da propriedade onde Helena planejara encontro íntimo. Era violação da privacidade familiar de forma que jamais imaginara possível. Às 15 em ponto, Diego tocou campainha da própria sogra como se fosse visitante desconhecido. Helena abriu porta vestindo robe de seda que não usava durante reuniões familiares, claramente preparada para a sedução. Diego Santos, finalmente! Helena exclamou abraçando-o com intensidade desesperada. Estava com saudades terríveis. Pensei que nunca mais fosse vê-lo. Helena, precisamos conversar, Diego disse tentando manter distância segura. Claro, meu querido. Entre, entre. Preparei algo especial para hoje, Helena disse, conduzindo-o para o interior da casa que conhecia melhor que qualquer lugar no mundo. A sala estava decorada romanticamente. Velas acesas, música suave, champanhe gelado na mesa de centro, onde costumava assistir televisão com Carla durante visitas familiares. Helena transformara ambiente familiar em cenário de sedução. Helena, por que marcou encontro aqui? Sempre nos encontrávamos no flat, Diego perguntou suando frio. Porque este é meu lar verdadeiro.
Queria compartilhar ambiente mais íntimo com o homem que amo, Helena confessou, aproximando-se dele sedutoramente. Diego olhou ao redor vendo fotos familiares que incluíam ele próprio. Casamento com Carla, formaturas, aniversários. Helena estava seduzindo-o em casa, onde imagens dele como genro decoravam paredes. Diego, posso confessar algo? Você me lembra muito meu genro. Mesma idade, mesmo porte físico, até mesmo jeito de falar, Helena disse, acariciando o rosto dele. É coincidência, Diego murmurou, tentando controlar tremor na voz. Às vezes fantasio que você é ele. Seria perfeito se Diego Silva fosse o homem que me faz feliz, Helena continuou, sem perceber horror no rosto do homem que abraçava. Helena o conduziu para a cozinha, onde preparara aperitivos. Era mesmo o local onde almoçava semanalmente, onde Carla crescera, onde memórias familiares mais preciosas foram criadas. Helena estava profanando o espaço sagrado da família. Vamos para quarto? Helena sussurrou no ouvido dele, pegando sua mão. Diego teve que reunir toda a força mental para não fugir correndo. Helena estava conduzindo-o para o próprio quarto, onde dormira durante noites que passara na casa, onde guardara roupas durante reformas no apartamento, onde Carla brincara quando criança. O quarto estava decorado com pétalas de rosas, iluminação romântica, champanhe ao lado da cama. Helena transformara ambiente maternal em cenário de paixão. Diego, preciso te contar algo importante, Helena disse sentando-se na cama, onde ele mesmo dormira várias vezes. O que é? Diego perguntou, preparando-se para confessar identidade real. Estou apaixonada por você. Não é apenas sexo, não é apenas solidão. É amor verdadeiro. Helena confessou com lágrimas nos olhos. A confissão o atingiu como soco no estômago. Helena não estava apenas pagando por companhia, estava genuinamente apaixonada por ele, criando situação emocional impossível de resolver sem devastação total. Helena, você não me conhece realmente, Diego começou. Conheço sim. Sei que é homem gentil, carinhoso, que me trata com respeito que não recebia há anos. Sei que me faz sentir mulher novamente. Helena interrompeu apaixonadamente. Foi nesse momento que Helena notou algo que a fez parar abruptamente. Na cômoda havia foto familiar onde Diego aparecia abraçado com Carla durante o último Natal. Que estranho, você realmente é idêntico ao meu genro, Helena murmurou, pegando foto e comparando com o homem à sua frente. Diego sentiu que o momento da verdade havia chegado. Não havia mais como esconder identidade quando Helena o comparava diretamente com foto sua. Helena, Diego começou com voz trêmula. Meu Deus, Diego Santos, você é... Helena começou a conectar pontos, rosto ficando lívido. Sou Diego Silva, seu genro, Diego confessou finalmente, retirando óculos escuros e boné que usava como disfarce parcial. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhava para ele como se estivesse vendo o fantasma, processando revelação que destruía a realidade que construíra durante 6 meses. Você é... meu genro, Diego Silva, marido da Carla. Helena sussurrou em estado de choque. Sim, sou eu. Desculpe, Helena. Nunca quis que acontecesse assim, Diego disse, preparando-se para a reação devastadora que mudaria a família para sempre. A descoberta havia acontecido da pior forma possível. Na própria casa familiar, no momento de maior intimidade emocional, revelando 6 meses de engano que nenhum deles jamais esqueceria. Pessoas que acompanham essa revelação chocante conseguem imaginar o terror de ambos ao descobrir que estavam apaixonados um pelo outro, sendo sogra e genro. O que vocês acham que Helena vai fazer com essa descoberta que pode destruir família inteira? Deixem nos comentários como acham que Carla reagirá quando souber da verdade. O silêncio no quarto de Helena durou uma eternidade. Ela olhava para Diego como se estivesse processando informação impossível de aceitar. O homem por quem se apaixonara durante 6 meses, que conhecera intimamente de todas as formas possíveis, era seu próprio genro. Isso não é possível, Helena sussurrou, sentando-se pesadamente na cama. Você está mentindo.
Meu genro Diego não faria isso. Ele é homem honesto, dedicado à minha filha. Helena, eu sou Diego Silva, seu genro. Perdi emprego há 8 meses. Estava desesperado financeiramente. Nunca imaginei que você fosse... que éramos... Diego tentou explicar, mas palavras pareciam inadequadas para a situação. Helena levantou-se abruptamente, caminhando até a janela como se precisasse de ar. Você me enganou durante 6 meses. Transou comigo sabendo exatamente quem eu era. Isso é doentio. Helena, eu só descobri sua identidade há algumas semanas. No início não fazia ideia. Você usava apenas primeiro nome. Eu usava nome falso. Diego se defendeu. E quando descobriu, por que continuou? Por que não me contou a verdade? Helena se virou para enfrentá-lo, lágrimas de raiva e humilhação correndo pelo rosto. Diego não tinha resposta que justificasse continuidade do engano após descoberta. A verdade era que também havia desenvolvido sentimentos confusos por Helena, mistura de desejo físico, carinho genuíno e gratidão pela forma como o tratava. Porque também senti algo especial entre nós, Diego admitiu com dificuldade. A confissão foi como tapa no rosto de Helena. Algo especial? Eu sou sua sogra, mãe da mulher que você supostamente ama. Como pode falar em sentimentos especiais? Helena, sei que é errado, sei que é complicado, mas não consegui parar. Você me tratava de forma que ninguém nunca tratou. Me fazia sentir valorizado, desejado. Diego tentou explicar a complexidade emocional da situação. Pare de falar, Helena gritou cobrindo ouvidos. Você está falando de desejo por sua sogra. Isso é nojento, Diego. Você é doente. A acusação o atingiu duramente. Diego sabia que situação era moralmente indefensável, mas não conseguia negar que relacionamento com Helena havia sido uma das experiências mais intensas de sua vida. Helena, eu nunca quis machucar você ou Carla. Estava tentando salvar minha família da ruína financeira, Diego disse, aproximando-se dela. Não chegue perto de mim. Helena recuou. Você salvou família traindo esposa e enganando sogra. Que tipo de homem faz isso? Um homem desesperado, um homem que não tinha escolha, Diego respondeu com amargura. Helena riu com sarcasmo. Não tinha escolha? Poderia ter pedido ajuda. Eu teria ajudado vocês financeiramente se soubesse da situação. A revelação foi devastadora. Diego percebeu que poderia ter resolvido problemas financeiros honestamente, mas escolhera caminho que destruiria a família inteira. Carla vai descobrir tudo, Helena disse com voz trêmula. Ela vai saber que marido é prostituto e mãe é... Helena, ela não precisa saber. Podemos esquecer que isso aconteceu. Diego sugeriu desesperadamente. Esquecer? Esquecer que transei com meu genro durante 6 meses? Esquecer que me apaixonei pelo marido da minha filha? Helena gritou histericamente. Foi nesse momento que chave girou na fechadura da porta principal. Carla havia chegado mais cedo do plantão. Mãe, estou em casa. Plantão foi cancelado. Voz de Carla ecoou pela casa. Diego e Helena ficaram paralisados de terror. Carla os descobriria juntos no quarto, situação que seria impossível de explicar. Diego, seu carro está na garagem. O que faz aqui? Carla perguntou subindo escadas. Esconde no banheiro. Helena sussurrou desesperadamente para Diego. Não, Helena, chega de mentiras, Diego disse com resignação. Carla merece saber a verdade. Você vai destruir nossa família, Helena implorou. Nossa família já está destruída, Diego respondeu abrindo porta do quarto. Carla apareceu no corredor vestindo o uniforme de enfermeira, expressão confusa no rosto ao ver marido saindo do quarto da mãe. Diego, mãe, o que está acontecendo aqui? Carla perguntou, notando tensão no ar. Helena começou a chorar compulsivamente. Diego tomou respiração profunda, preparando-se para confessar verdade que mudaria a vida de todos para sempre. Carla, preciso contar algo que vai chocar você. Nos últimos 6 meses Diego começou, mas Helena o interrompeu. Ele me ajudava com problemas financeiros. Emprestou dinheiro quando eu precisava. Helena mentiu desesperadamente. Não, Helena, chega, Diego disse firmemente. Carla,
Nos últimos 6 meses eu trabalhei como acompanhante. E sua mãe foi uma das minhas clientes. Nós não sabíamos quem éramos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carla olhava alternadamente para marido e mãe, processando informação que desafiava qualquer lógica. Acompanhante? Você quer dizer prostituto? Carla perguntou com voz fraca. Sim, eu perdi emprego. Não conseguia pagar contas. Estava desesperado, Diego explicou. E minha mãe pagou por sexo. Com você, meu marido. Carla repetiu lentamente, como se palavras não fizessem sentido. Carla, eu não sabia, Helena disse entre soluços. Se soubesse que era Diego, nunca... Vocês transaram, Carla explodiu. Meu marido transou com minha mãe. Vocês dois são nojentos. A reação de Carla foi visceral, mistura de nojo, traição, humilhação e desespero. Família que conhecia havia implodido em segundos, revelando segredos que nenhum deles jamais poderia esquecer. Carla, por favor, deixe-me explicar. Diego tentou se aproximar. Não me toque, nunca mais me toque, Carla gritou recuando. Vocês dois me enojam. A situação havia atingido ponto de não retorno. Os segredos familiares explodiram simultaneamente, destruindo confiança, amor e respeito que sustentavam relacionamentos. Carla saiu correndo do quarto, desceu escadas tropeçando, chegou até sala, onde vomitou violentamente. A revelação de que marido e mãe mantiveram relacionamento sexual durante 6 meses foi além do que mente dela conseguia processar. Diego e Helena desceram atrás dela, encontrando-a sentada no chão do banheiro, chorando compulsivamente. Carla, por favor, me escute, Diego implorou ajoelhando-se ao lado dela. Escutar o quê? Que meu marido é prostituto? Que minha mãe paga por sexo? Que vocês dois transaram sem saber quem eram? Carla gritou entre soluços. Carla, filha, foi um engano terrível. Helena tentou consolá-la. Engano. Engano é trocar sal por açúcar. Vocês fizeram sexo durante 6 meses. Isso não é engano, é traição, Carla berrou. A realidade da situação estava destruindo Carla psicologicamente. Descobrir simultaneamente que marido se prostituía e que mãe contratava serviços sexuais era traumático demais. Carla, eu fiz isso pela nossa família. Estava desesperado, sem dinheiro, sem emprego. Diego tentou justificar. Pela família? Você destruiu nossa família. Transou com minha mãe pela família? Carla se levantou cambaleando. Helena permanecia em silêncio, percebendo que qualquer palavra pioraria a situação. A humilhação de descobrir que se apaixonara pelo próprio genro estava sendo superada apenas pela dor de ver filha sofrendo. E você, mãe? Como justifica ter pagado pelo meu marido? Carla confrontou Helena. Eu não sabia, Carla. Juro por Deus que não sabia. Ele usava nome falso, óculos, boné. Helena explicou desesperadamente. Mas você conhece meu marido há 3 anos. Como não reconheceu? Carla questionou incredulamente. A pergunta expôs aspecto mais perturbador da situação. Como sogra e genro que se viam semanalmente, não se reconheceram durante encontros íntimos. Porque ele era diferente. Mais confiante, mais sedutor. Não era Diego que eu conhecia, Helena admitiu constrangida. Então meu marido virava outra pessoa para transar com você? Carla perguntou com nojo. Diego percebeu que tentativas de explicação apenas pioravam a situação. A verdade era indefensável sob qualquer perspectiva moral ou emocional. Carla, sei que não posso pedir perdão. Sei que destruí nossa vida, mas precisa entender que eu amo você, Diego disse com desespero. Ama? Ama. Homem que ama esposa não se prostitui. Homem que ama esposa não transa com sogra. Carla gritou jogando a aliança de casamento no rosto dele. O gesto simbolizou o fim definitivo do casamento. 3 anos de união, planos de futuro, sonhos compartilhados, tudo destruído em uma tarde. Helena observava a destruição da família que ajudara a criar, percebendo que solidão que tentara preencher resultara em devastação ainda maior. Carla, sua mãe também é vítima nessa situação. Diego tentou defender Helena. Vítima?
Ela pagou R$ 500 por você 2 vezes por semana. Vítima de quê? Carla respondeu sarcasticamente. A menção do valor monetário tornou traição ainda mais humilhante para Carla. Marido havia colocado preço na intimidade que compartilhavam. Vocês dois saem da minha vida hoje. Não quero ver nenhum dos dois nunca mais. Carla declarou com frieza que assustou ambos. Carla, eu sou sua mãe, Helena implorou. Mãe que transa com genro não é mãe, é rival, Carla respondeu cruelmente. A frase devastou Helena completamente. Perder filha era preço muito alto por 6 meses de ilusão amorosa. Diego percebeu que havia perdido esposa definitivamente. Não havia words ou gestos que pudessem desfazer trauma que causara. Para onde vou ir? Diego perguntou praticamente. Problema seu, volta para seus clientes, Carla respondeu sem piedade. Durante próximas 2 horas, Carla observou o marido fazer malas e sair de casa que compartilhavam. Cada objeto pessoal que ele levava representava pedaço de vida conjugal sendo apagado. Helena tentou aproximar-se da filha várias vezes, mas foi rejeitada sistematicamente. Mãe, preciso de tempo, muito tempo. Talvez nunca consiga perdoar isso, Carla disse quando Helena estava saindo. Carla, por favor, não me abandone também. Já perdi tudo, Helena implorou. Você escolheu Diego Santos ao invés de preservar nossa família. Agora vive com consequências, Carla respondeu fechando porta. Sozinha na casa vazia, Carla finalmente teve dimensão completa da destruição. Em poucas horas perdera marido, mãe, confiança, autoestima e fé no amor familiar. A dupla vida que Diego e Helena mantiveram separadamente convergiram em explosão que eliminou família inteira. Não havia culpados ou inocentes. Todos perderam tudo. No apartamento alugado onde se instalou temporariamente, Diego refletia sobre escolhas que fizera. Tentativa de salvar família financeiramente resultara em destruição emocional total. Helena, sozinha na casa grande demais, compreendeu que solidão que tentara preencher se multiplicara exponencialmente. Perdeu filha, genro e ilusão de amor que sustentara durante meses. Carla, trabalhando plantões extras para evitar pensar, processava trauma lentamente. Descobrir traição dupla era ferida que talvez nunca cicatrizasse completamente. A família Silva Helena havia implodido de forma que nenhum deles conseguiria reconstruir. Segredos que mantiveram separadamente se revelaram simultaneamente, criando devastação emocional sem precedentes. Vocês que acompanharam essa destruição familiar completa, conseguem imaginar a dor de Carla ao descobrir que as 2 pessoas mais importantes de sua vida a traíram? Como acham que cada um deles vai lidar com as consequências dessa revelação devastadora? Deixem nos comentários se acreditam que uma família pode se recuperar de traições tão extremas. 6 meses após a explosão familiar devastadora, Diego, Helena e Carla viviam vidas completamente separadas, cada um lidando com consequências das escolhas que fizeram. A verdade que destruir a família também forçara cada um a confrontar quem realmente eram. Diego alugara pequeno apartamento no centro e conseguira emprego como analista financeiro em empresa média. Salário era menor que recebia antes, mas dignidade recuperada valia mais que diferença monetária. Noites sozinho o forçavam a refletir sobre decisões que custaram família. Senhor Diego, sua esposa ligou pedindo para entregar estes documentos do divórcio. Porteiro informou, entregando o envelope que ele evitara abrir durante semanas. Carla iniciara processo de divórcio 2 meses após descoberta, mas Diego relutava em assinar papéis que oficializariam o fim de 3 anos de casamento. Parte dele ainda esperava que tempo curasse feridas impossíveis de cicatrizar. Helena vendera a casa grande e se mudara para apartamento menor, mais adequado para a mulher sozinha. Solidão que tentara preencher com Diego Santos se multiplicara, mas agora ela enfrentava vazio honestamente, sem ilusões ou mentiras. Doutora Helena, sua filha ligou novamente. Quer falar com senhora? Empregada doméstica informou pela 5ª vez naquela semana. Diga que ainda não estou pronta. Helena respondeu, sabendo que rejeitar filha apenas prolongava sofrimento de ambas. Carla trabalhava plantões duplos no hospital, usando o trabalho como escape, para não pensar na devastação familiar.
Colegas notavam dedicação obsessiva dela, mas não sabiam que era fuga de realidade dolorosa demais para processar. Enfermeira Carla, você precisa tirar folga. Está trabalhando há 18 dias seguidos, supervisora disse preocupada. Estou bem. Trabalho me faz bem. Carla mentiu, evitando momentos de silêncio onde memórias dolorosas emergiam. A primeira tentativa de reconciliação veio de Helena, que apareceu no hospital onde Carla trabalhava, determinada a enfrentar filha que perdera. Carla, preciso falar com você. Só 5 minutos, Helena implorou quando filha tentou ignorá-la. Não temos nada para conversar. Você fez sua escolha há 6 meses, Carla respondeu friamente. Eu era a viúva solitária que cometeu erro terrível, mas continuo sendo sua mãe, Helena disse, com lágrimas nos olhos. Mãe que transa com genro perde direito de ser chamada de mãe, Carla retrucou cruelmente. A segunda tentativa veio de Diego, que encontrou Carla no supermercado onde costumavam fazer compras juntos. Carla, podemos conversar? Só quero explicar, Diego disse aproximando-se cautelosamente. Explicar o quê? Como se prostituiu? Como transou com minha mãe? Como mentiu por 6 meses? Carla respondeu sem baixar guarda. Explicar que te amo. Que fiz tudo isso porque te amo, Diego disse desesperadamente. Homem que ama não destrói família que diz proteger, Carla respondeu. Mas pela primeira vez, sua voz tremeu ligeiramente. O ponto de virada veio quando Helena sofreu acidente de carro após noite bebendo sozinha. Carla recebeu ligação do hospital como contato de emergência, forçando-a a enfrentar mãe pela primeira vez em meses. Como ela está? Carla perguntou ao médico, preocupação genuína superando mágoa. É estável, mas precisará de acompanhamento durante recuperação. Tem alguém para cuidar dela? Carla olhou para a mãe inconsciente na cama hospitalar, vendo mulher frágil ao invés de rival sexual que criara em mente. Eu cuido, Carla disse, surpreendendo a si mesma. Durante semanas de recuperação, Carla cuidou de Helena sem falar sobre passado. Convivência forçada permitiu que ambas processassem trauma lentamente. Por que está cuidando de mim? Helena perguntou numa tarde. Porque, apesar de tudo, você continua sendo minha mãe, Carla admitiu relutantemente. Carla, eu nunca quis machucar você. Se soubesse, Helena começou. Não importa mais. O que importa é como seguimos a partir daqui, Carla interrompeu. A reconciliação com Diego foi mais complexa. Carla o procurou depois de assinar papéis do divórcio, percebendo que precisava de encerramento emocional. Vim devolver isso, Carla disse entregando a aliança de casamento dele. Carla, ainda te amo. Sei que estraguei tudo, mas... Diego tentou. Diego, você me amava, mas não confiava em mim o suficiente para pedir ajuda. Preferiu se prostituir a me contar sobre dificuldades financeiras, Carla disse com maturidade dolorosa. Eu tinha vergonha de ser inadequado para você, Diego confessou. E acabou provando ser inadequado de forma que nunca imaginei possível, Carla respondeu com ironia amarga. 6 meses depois da descoberta, os 3 se encontraram acidentalmente no aniversário de 1 ano da morte do avô de Carla. Velório forçou o confronto final entre família destruída. Vovô ficaria envergonhado de nós, Carla disse, olhando para o caixão do homem que sempre prezava a união familiar. Ele sempre dizia que família perdoa porque ama, não porque merece perdão, Helena lembrou com lágrimas nos olhos. Talvez ele esteja certo, Diego disse hesitantemente. Não houve abraços ou reconciliação dramática, apenas reconhecimento de que eram família ferida, que precisava aprender a conviver com cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. 1 ano depois, mantinham contato educado, mas distante. Helena via Carla quinzenalmente para almoços tensos mais cordiais. Diego pagava a pensão do divórcio pontualmente e mantinha relacionamento respeitoso com ex-esposa. Conseguimos sobreviver à verdade, Helena disse durante o último encontro familiar. Conseguimos, mas nunca seremos os mesmos, e Carla respondeu. Talvez seja melhor assim. Talvez precisássemos parar de mentir uns para os outros, Diego concluiu.
A família Silva Helena aprendeu que algumas verdades destroem para reconstruir, que perdão não apaga consequências, mas permite convivência com elas. Descobriram que amor familiar pode sobreviver à traição mais devastadora, mas cicatrizes permanecem como lembretes de fragilidade das relações humanas. A história de Diego, Helena e Carla nos confronta com realidades desconfortáveis sobre natureza humana, necessidades financeiras e limites do amor familiar. Durante 6 meses, 3 pessoas que se amavam mantiveram segredos que, quando revelados, implodiriam família inteira. O desespero financeiro pode transformar pessoas honestas em versões irreconhecíveis de si mesmas. Diego era marido dedicado que se tornou prostituto por necessidade. Helena era sogra respeitosa, que se tornou cliente solitária buscando intimidade. Ambos cruzaram linhas morais que jamais imaginaram atravessar. A solidão pode nos cegar para sinais óbvios da realidade. Helena conviveu semanalmente com Diego durante 3 anos, mas não o reconheceu durante encontros íntimos. Solidão criou filtro mental que a impediu de ver homem que conhecia intimamente como membro da família. Mentiras bem-intencionadas causam mais danos que verdades dolorosas. Diego mentiu para proteger Carla das dificuldades financeiras. Helena mentiu para proteger dignidade própria. Ambos acreditaram que esconder verdade pouparia sofrimento, mas segredos se tornaram bombas que explodiram simultaneamente. Para pessoas que nos acompanharam até aqui, comunicação honesta é alicerce de relacionamentos saudáveis. Se Diego tivesse contado dificuldades para Carla, família poderia ter encontrado soluções juntos. Se Helena tivesse admitido solidão, filha poderia ter ajudado de forma saudável. Algumas traições transcendem perdão tradicional, mas não necessariamente destroem amor. Carla nunca conseguiu perdoar completamente marido e mãe, mas aprendeu a conviver com dor. Família encontrou forma de continuar existindo, apesar de feridas irreparáveis. O perdão nem sempre significa reconciliação. Às vezes, significa aceitar realidade e seguir em frente. Diego, Helena e Carla não voltaram a ser família harmoniosa que eram, mas encontraram paz na aceitação de quem se tornaram após trauma. Crises financeiras testam valores e prioridades de forma extrema. Quando confrontados com pobreza, desespero ou necessidades básicas não atendidas, pessoas podem tomar decisões que contradizem identidade moral. Importante lembrar que contexto não justifica ações, mas explica motivações. Segundas chances existem, mas sempre vêm com preço emocional. Família conseguiu reconstruir relacionamentos básicos, mas intimidade emocional profunda nunca foi recuperada. Cicatrizes permaneceram como lembretes constantes de fragilidade humana. Pessoas que se identificaram com Diego. Vocês já passaram por crises financeiras tão severas que consideraram atitudes extremas. Compartilhem nos comentários como lidaram com desespero sem comprometer valores familiares. Para quem se conectou com Helena, já experimentaram solidão tão intensa que os levou a decisões questionáveis? Contem suas experiências sobre como superaram isolamento emocional de forma saudável. Famílias que enfrentaram traições severas. Conseguiram reconstruir confiança após descobertas devastadoras? Deixem dicas sobre como encontrar caminho entre perdão e proteção emocional. Pessoas que trabalham com terapia familiar. Como ajudam famílias a processar segredos que destroem estrutura familiar inteira? Compartilhem conhecimentos sobre reconstrução de vínculos após traumas extremos. Para todos que acompanharam a jornada dessa família, vocês acreditam que Diego, Helena e Carla fizeram o melhor possível com situação impossível? Comentem sobre limites da compreensão versus necessidade de consequências. Se essa história tocou vocês de alguma forma, compartilhem. Pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para reconhecer sinais de crise familiar. Buscar ajuda antes de tomar decisões extremas, ou entender que reconstrução após trauma é possível, mesmo que diferente do original. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana compartilhamos histórias reais que exploram complexidades dos relacionamentos humanos,
poder da honestidade e possibilidade de cura após feridas profundas. Lembrem-se sempre, vocês têm direito à comunicação honesta em relacionamentos, força para enfrentar crises financeiras sem comprometer valores, capacidade de buscar ajuda antes que desespero os leve a decisões irreversíveis. Família não é perfeição, é escolha diária de amar apesar das imperfeições. Para quem está enfrentando crises familiares, busquem terapia, conversem abertamente sobre dificuldades, peçam ajuda antes que segredos se tornem bombas. Nem toda verdade é fácil, mas toda mentira eventualmente cobra seu preço. Força para todos que lutam por relacionamentos autênticos. Vocês merecem famílias baseadas em honestidade, não em segredos destrutivos. E lembrem-se, às vezes precisamos destruir versões falsas de nós mesmos para descobrir quem realmente somos. Diego, Helena e Carla provaram que mesmo após traições impensáveis, amor familiar pode encontrar formas de sobreviver, diferentes, cicatrizadas, mas reais.